Depois falamos, a última mensagem, nós falamos acerca de nós nos deixarmos expoliar da alegria que devemos ter pelo facto de sermos filhos de Deus. E o nosso versículo foi aquela pergunta que Jesus fez aos 2 discípulos a caminho de Emaús: porque é que estáis tristes? E nós falamos acerca de algumas razões, de algumas situações que nos podem roubar a nossa alegria. Portanto, mensagem, a primeira sobre este tema, a alegria de Deus. Deus é feliz. A segunda, porque é que estáis tristes? Hoje iremos falar acerca de motivos para estarmos contentes, para termos alegria. E o nosso versículo está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. E este versículo que está projetado na tela é escrito pelo apóstolo Paulo e ele escreve dando este mandamento. Não é apenas uma sugestão, não é um princípio, um mero princípio, é um mandamento. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos um problema cultural. Nós somos um povo fechado, com algumas dificuldades em exteriorizar os seus sentimentos. Não podemos dizer que temos uma característica de sermos um povo alegre, jubiloso. Temos uma tendência para a ansiedade, para a depressão. E se não tivermos cuidado, nós mesmo como povo de Deus, podemos nos deixar inundar, dominar pela tristeza. E em vez de manifestarmos este aspecto do fruto do Espírito, que é alegria, amor, alegria, nós não manifestarmos este sentimento. Eu hoje queríamos falar acerca de motivos, razões sólidas, pelas quais nós devemos ser um povo alegre, que caminha para os céus. E se nós pensarmos bem e vamos tentar fazê-lo, nós vamos encontrar razões, 1001, não vamos falar em tantas, mas em razões suficientes, não todas, porque se Deus quiser, nós vamos dividir esta mensagem em 2 partes e no próximo domingo iremos concluir. Razões suficientemente sólidas, bíblicas, para nós apresentarmos esta característica independentemente das circunstâncias da vida. Nós temos uma tendência, como povo, para nos fecharmos na nossa concha, e se fosse possível caracterizar o que se passa no nosso íntimo, nós frequentemente poderíamos aplicar a nós aquele provérbio escocês, que acerca do tempo eles dizem: na Escócia ou chove ou está para chover. E se calhar muitos de nós também poderão arrazoar em relação a este sentimento de alegria ou de tristeza. Se tantas vezes nós fôssemos sinceros, nós poderíamos dizer: estou triste, ou se não estou, eu vou ficar. Mas como disse, nós como povo de Deus temos motivos para ser um povo alegre. Reparem, de onde vem este mandamento? Vem do Senhor. Mas ilusa quem? Ilusa o apóstolo Paulo, que está preso, pensa-se que é em Roma. E as prisões daquele tempo não eram lugares fáceis. Ainda hoje não são, mas naquele tempo havia uma dureza, havia um rigor. Nós lembramos que é narrado alguma coisa acerca da prisão em Filipos, onde Paulo esteve preso, juntamente com Silas.
ele foi colocado no cárcere interior, no sítio mais baixo, mais úmido, os pés amarrados a um cepo. Não havia necessidade. As portas da prisão estavam fechadas, mas era não somente uma restrição da liberdade, mas havia também castigos corporais terríveis. E ele está preso. E ele escreve aos Filipenses, por acaso, não é por acaso, mas escreve e diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Apesar de ele estar naquela prisão, ele tinha acesso a algumas informações daquilo que se passava no exterior, nomeadamente no meio do povo de Deus, a quem ele tanto amava. E quais eram as notícias que ele recebia do lado de fora? Olha, ele soube que alguns estavam a pregar a Cristo, não por amor ao Senhor, não por amor às almas, mas para aumentar a dor do apóstolo Paulo. E vocês dizem, mas como é que eles aumentavam a dor dele? Era assim, nós estamos a pregar, e ele vai saber que nós estamos a pregar, e ele queria fazê-lo, mas ele não pode, ele está preso. Então, nós temos este privilégio e ele não tem. Chegaram a este ponto. Eles usam termos, estão a pregar a Cristo por assíntese, por rivalidade, por inveja. E havia um outro problema. Este para ele também não era menos doloroso. Havia duas irmãs na fé, de nome Evódia e Síntique, que estavam em inimizade. Provavelmente de relacionamento cortado. E não eram duas irmãs quaisquer. E já agora, no meio do povo de Deus, não há irmãos, não há irmãs quaisquer. Mas só para dizer que eram pessoas que Paulo considerava muito, respeitava muito, que tinham tido um trajeto, um percurso cristão de grande compromisso com o Senhor e com o Evangelho. Ele mesmo diz que elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Elas fizeram equipa com o apóstolo Paulo, juntas. Elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho. E agora, não sabemos a causa, elas estavam distanciadas, arrefecidas no seu relacionamento. Quem sabe, de relacionamento cortado. E Paulo pede que alguém faça alguma coisa, porque ele não podia, porque ele estava preso. Agora reparem, ele está preso. As notícias que ele ouve do lado de fora eram estas, entre outras. Não havia nenhumas circunstâncias exteriores, nenhumas condições, humanamente falando, que o levassem, que o instigassem a ter e a dar este mandamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele, apesar de tudo, com certeza, como homem de Deus que era, e como praticante daquilo que ele ensinava, ele estava alegre, mesmo nestas circunstâncias. A alegria. Quais são os motivos, as razões pelas quais nós podemos estar alegres? Olha, a primeira razão é esta que está neste versículo. Alegrai-vos no Senhor. E ele diz, outra vez digo, ele repete, alegrai-vos. Porquê é que nós começamos assim? Porque nós, face às circunstâncias da vida, às nossas lutas, tantas e tantas vezes, nós reagimos com tristeza e deixamos que a chama da alegria se apague. Circunstâncias que nos são contrárias, que nos são adversas, tantas vezes. Não é razão para nós ficarmos tristes, mas é uma desculpa compreensível para nós, muitas vezes, andarmos tristes. Mas há uma coisa. Quando nós pensamos no Senhor, nele, não há nenhum motivo
para que dele advenha tristeza para nós. Antes, pelo contrário, nele nós temos motivos. Independentemente das circunstâncias, nós podemos ter o nosso refúgio nele, não somente para sermos ajudados, para encontrarmos livramento, mas ele é a fonte de alegria. Pensemos, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo que todos nos abandonem, ele estará connosco todos os dias, até à consumação dos séculos, certo? Pensai na sua santidade, pensemos na sua justiça. Não há nenhum dia em que nós recorramos ao seu trono de graça para acharmos graça e a misericórdia e termos uma placa na porta a dizer está fechado. Ou acabou-se a graça, acabou-se a misericórdia. Não, a sua misericórdia vai se renovando todos os dias. A sua graça superabunda, mesmo que o nosso pecado abunde, mesmo que a nossa necessidade seja grande. O profeta Isaías teve uma compreensão disto. Quando ele, a certa altura, ele escreve assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes de salvação. Com alegria. Porquê é que não diz a fonte de salvação e diz as fontes? Precisamos de perdão. Nós podemos, contritos e arrependidos, mas com alegria, na certeza de que somos perdoados, nós vamos à fonte de perdão de Deus. E é uma fonte que joga abundantemente. Precisamos de força, precisamos de ânimo. Podemos ir a outra fonte. E as fontes de Deus nunca se esgotam para o seu povo. E nós então podemos nos dirigir ao Senhor com alegria, sabendo, seja qual for a situação, o seu poder não está limitado para salvar, para perdoar, para libertar, para curar. Nós podemos ir a Deus e as fontes de Deus jogam sempre até à vida eterna. Nós podemos perder tudo, mas jamais perderemos Deus. Jesus está no Monte das Oliveiras, na noite em que foi traído, na noite anterior à sua crucificação. Nós lemos. A certa altura está registado na palavra de Deus em que Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até à morte. Profundamente triste. E nós perguntamos, porquê é que Jesus naquele lugar, naquela situação, não somente ele está triste, ele está profundamente triste até à morte. De onde vinha aquela tristeza? Aquela tristeza vinha de vários lugares, tinha várias causas. Deixa-me apontar só 2 ou 3. Penso que as principais. Aquela tristeza vinha porque ele sabia que passadas poucas horas, ao nascer do dia seguinte, os seus amigos iriam ficar tristes com a sua aparente derrota. Ele iria experimentar o que é a ingratidão daqueles que tinham comido do pão que ele tinha multiplicado, do peixe, quem sabe. Aqueles que tinham sido curados por ele, que iriam pedir a sua crucificação e depois iriam murmurar contra ele, iriam zombar dele, à medida que passavam, iam desdenhar. Ele está profundamente triste porque também ele sabia o sofrimento físico que iria experimentar. Mas acima de tudo a sua tristeza, sabem de onde vinha? A tristeza, a principal razão. E a eternidade não será suficiente para nós penetrarmos profundamente e termos uma compreensão alargada da profundidade, da altura, do comprimento e da largura, não do amor de Deus, mas da tristeza de Jesus naquela hora.
De onde vinha tão grande tristeza? Ele sabia que na cruz de Calvário iria ficar sem Deus. Sem Deus. Nunca ninguém esteve tão pobre como Jesus. Porque o maior dos pobres que este mundo conheceu, apesar de tudo, se ele quisesse, ele tinha Deus. Mas Jesus ficou sem Deus. E ele expressa isso naquela frase quando diz: Deus meu, porque me desamparaste. Jesus estava sem Deus. Pensemos em Jó. Pobre. Tinha perdido toda a sua riqueza. Perdido a sua saúde. Da cabeça aos pés, a lepra negra. Fiz-me abominável para os filhos de minha mãe em relação aos seus irmãos. Os seus próprios 10 filhos tinham morrido, a sua esposa amaldiçoa a Deus e suicida-te e morre. E nós, se perguntássemos a Jó, o que é que tu tens? Já foste muito rico, o homem mais rico de todo o Oriente, agora, Jó, nesse estado, o que é que tu tens? E ele responderia: eu tenho um caco. Para raspar a minha pele. E tenho Deus. Eu tenho Deus. Não sei qual é a nossa história, não sei qual é a vossa história, a tua história. Não somente a história passada, como também o tempo futuro, nós não sabemos. Não sabemos o que é que vamos ganhar, mas também não sabemos o que vamos perder. Se não levarem mais nada hoje daqui, levem este pensamento: eu posso perder a saúde, posso perder os amigos, posso perder os meus filhos. Que o Senhor nos livre dessa dor. Mas jamais perderemos Deus, o Senhor, o nosso Pai que está nos céus. Amém? Podemos não ter mais motivos para nos alegrarmos, mas no fim ficará sempre um, imorredouro, eterno, sólido, imutável. Nós continuaremos tendo Deus. E nele nos podemos alegrar. Esta versão diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Outras versões dizem: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Regozijar é alegrar e alegrar outra vez. Povo alegre, porquê? Porque temos Deus. Segunda coisa, segunda razão, melhor direi, desculpem. O salmista dizia assim: eu alegro-me nos teus feitos, eu alegro-me nas tuas obras. Na terça ou quarta-feira nós fomos visitados por um casal que muitos de vós conhecem, por isso eu não cito nomes, que nos visitou e depois jantamos juntos lá em casa. E ele contou uma situação. Eu estava para fazer essa experiência aqui, mas não quis pôr ninguém numa situação que poderia ser difícil. Ele disse: fui a um encontro de casais com a minha esposa, estava lá, e fomos chamados à frente. Não sabíamos para quê, fomos os dois, e eles puseram-nos de costas um para o outro. E depois perguntaram a ele: o que é que a tua esposa tem vestido? Qual é a roupa que ela traz? Tinham sido da mesma casa, tinham feito a viagem no mesmo carro, estão a ver a cena. E ele pensou,
E depois disse, não sei. Vira-se para a esposa. O que é que ele tem vestido? Tem uma camisa, tem umas calças, tem uma... direitinho. Qual é a diferença? Um reparou e o outro não reparou. Sabem porque é que nós não valorizamos tantas vezes os feitos de Deus? Porque não nos damos ao trabalho de reparar. Somos capazes de passar por uma roseira, sentimos o cheiro agradável das rosas, olhamos a beleza e até somos capazes de colher uma dessas rosas, apreciamos, mas não associamos ao Criador. Aquele que requintou ao decorar a terra para que nós nela habitássemos. Estou a referir-me a Isaías 45, versículo 18. Ele enfeitou a terra, deu-se a esse trabalho por nossa causa. Então o salmista dizia, e eu alegro-me nos teus feitos. Porquê? Porque ele reparava nas obras de Deus. Por isso é que ele dizia, eu olho para os céus, ele reparava e dizia, o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. E dava glória a Deus. Uma formiga consegue transportar, não sei a diferença, uma folha que pesa não sei quantas vezes mais o corpo dela. E leva aquilo ao alto e lá vai ele para o sítio. E nós olhamos para aquilo e dizemos, olha, que coisa, carregar. Pois, mas é obra de Deus. Eu alegro-me nos teus feitos. Foste tu, Senhor, que fizestes. E nós não reparamos tantas vezes no seu livramento, e por isso nós não dizemos aquilo que o salmista também disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Ele fez grandes coisas. E Ele faz grandes coisas. E nós não reparamos. Foste tu, Senhor, que fizeste. É uma vitória pessoal, é um sonho realizado, é um livramento. E nós às vezes até oramos para que isso acontecesse. E depois aconteceu. E nós não reparamos que foi o Senhor. E não lhe damos graças. E não dizemos, Senhor, foste tu que fizeste. E por isso nós estamos a dar oportunidade à alegria. Ficarmos alegres com aquilo que Deus faz, com as obras de Deus. Outra razão. A Bíblia diz claramente, não deixeis de vos congregar, de vos reunir. E nós podemos vir às reuniões e devemos de vir. Agora, com que espírito? Com que disposição de coração? Tem que ser, é uma obrigação. Espero que não seja o caso e acredito que não é. Mas o mesmo salmista dizia, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele vai para a casa do Senhor alegre, ele vai adorar o Senhor no seu templo, mas vem com alegria. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A igreja deve ser um lugar onde a nossa alegria seja renovada e que possa contribuir através do louvor, através da palavra, para que se viermos tristes, saiamos daqui alegres. Até porque se isso acontecer, nós vamos sair daqui mais bonitos. Querem um argumento bíblico? A gente arranja sempre um. A alegria aformoseia o rosto. Alguns de vós sois bonitos, mas só pela fé. Porque nós pensamos assim, se ele ficar contente, ele vai ficar bonito. Então ele é bonito porque nós pensamos que ele vai ficar bonito por causa da fé.
trocadilho parece que não soou muito bem, mas deu para perceber. A alegria aformoseia o rosto. Uma pessoa pode ser muito bonita, carrancudo, aborrecido, rabugento. Onde é que está a beleza? Quem é que quer casar com ela? Vou longe, ainda vai sobrar para mim. Alegria. Vem uma crise. Tantas e tantas vezes a primeira coisa que se faz é deixar a igreja. Essa deve ser a última. Não, essa não deve ser nem a última. Não deve de se equacionar sequer. Última razão para hoje, no domingo, se Deus quiser, nós vamos continuar. Os discípulos foram enviados, 70 discípulos, com o poder de Deus para curar doentes, para libertar endemoniados. E eles saíram. E o ministério deles foi um sucesso. Vitórias. E agora eles voltam para prestar contas a Jesus. E eles vêm efusiantes, alegres, a falarem todos ao mesmo tempo. Cada um queria contar a sua história, a sua experiência. E enquanto eu estava a falar, o outro também dizia: mas comigo aconteceu isto, e connosco aconteceu. Foram dois a dois. E aconteceu. E Jesus disse: ei, calma aí. Ok? Mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Podemos ter muitas razões para nos alegrarmos, e temos. Mas esta também é forte. Porque o meu nome está escrito no livro da vida. Porque eu conheço Jesus. Porque eu o recebi como o meu Salvador. E o meu nome está escrito no livro da vida. E o Senhor diz: e jamais eu apagarei o seu nome do livro da vida. Amém. Ele era um aluno triste. Mas há muito tempo que ele tinha reparado numa jovem, aluna também na mesma turma, que estava sentada na cadeira à frente dele. E um dia ele encheu-se de coragem, era muito tímido, tocou-lhe no ombro e disse, ela olhou para trás e ele fez-lhe esta pergunta: porquê é que tu estás sempre alegre? E ela olhou para trás e disse: porque eu sou salva, o meu nome está escrito no livro da vida. O livro que eu estou a ler é desse autor que conheceu Jesus dessa maneira. É um livro que eu já li há uns tempos atrás, mas é de uma profundidade tal que eu disse: ok, muito bem, fica aí, descansa. Quando eu tiver mais tempo eu vou ler outra vez. Preciso de estar concentrado em ler aquele livro. Escrito por um homem que conheceu Jesus, porque a jovem aluna que estava à sua frente lhe disse que era alegre, que estava alegre, porque era uma pessoa salva, porque o nome dela estava escrito no livro da vida. E ele quis saber mais. Parece que não casou com ela. Era isso que vocês já estavam a pensar, se calhar. Acho que não. Ou casou, sei lá. Não é para cá chamado, mas eu é que chamei. Razões para sermos pessoas alegres. Por causa do Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegramo-nos por causa das suas obras. O mesmo salmista, quando ele pensava até no poder de Deus para criar
o seu próprio corpo. Ele diz, eu fui formado de uma forma maravilhosa. Ele não era médico, ele não conhecia a ciência do corpo humano, mas mesmo assim, de uma forma tremenda e maravilhosa, eu fui formado. E isso impactava as obras de Deus. Independentemente das circunstâncias da vida, nós podemos nos regozijar no Senhor. Regozijar-nos também quando temos a possibilidade e o privilégio de nos reunirmos como povo de Deus. E porque o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Que o Senhor nos abençoe e nos faça alegres. Amém?